Estamos online, ao vivo. Bom dia, bom dia. A paz do Senhor a todos vocês. Tudo bem? Hoje é dia 30 de agosto. São agora 9h05. Estamos nos conectando para mais um dia e um domingo abençoado para mais uma discussão de um tema muito interessante, né? Que tem a ver com a nossa vista aí dos tempos de crise. E hoje falaremos sobre a lição de número 9, que tem por título Como Vencer. Deixa eu voltar aqui. Como vencer as oposições à obra de Deus. Então, a lição de número 9. E enquanto nós aguardamos o pessoal se achegando aí, estamos finalizando aqui os ajustes. O André já mandou o link aí no grupo da comunidade, WhatsApp. E para você que está vendo aí, através da nossa página, também já está à disposição. E eu quero iniciar o dia de hoje fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor por um dia abençoado. Na semana passada estávamos aqui com frio, bravo, gelado. Hoje está um dia maravilhoso, muito bonito. E queremos agradecer a Deus por essa manhã, ok? Maravilhoso Pai, muito obrigado, Jesus, por esta manhã maravilhosa. Mais um domingo de bênção que o Senhor nos concede. Nós te agradecemos pela tua maravilhosa presença na nossa vida, Senhor. Mais um dia temos de saúde, temos um dia de paz, nossa família está bem, o Senhor tem cuidado de tudo, Jesus. E por isso nós te glorificamos e te agradecemos. Pedimos nesse momento que as pessoas que vêm se chegando para assistir, Pai, essa aula juntamente conosco, para participar, mandando questionamentos, que o Senhor venha abençoar, abrir o entendimento, para que elas possam realmente entender a tua palavra, Pai. Que o Senhor venha nos iluminar, para que possamos conduzir conforme o Senhor nos ensina. Nos dedicamos a Pai estudando, nos aplicando no material, Pai, para tentar ao máximo trazer esclarecimentos acerca da tua palavra. É o que nós te pedimos, Jesus, que o Senhor esteja conosco nessa manhã, nos abençoando, Pai, nos trazendo, Pai, realmente a tua presença, Deus, enquanto nós estivermos aqui, Pai. Que o Senhor venha trazer a clareza para todos nós e abençoar aquelas pessoas que estão precisando, Pai, ouvir essa palavra. Nós te pedimos, Pai, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, vou dar início aqui à lição de hoje. Como eu falei, lição de número 9, tem por título Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. Vemos aí de uma sequência, né? É uma continuidade da lição da revista, né? Então, hoje é a lição de número 9. Continuamos na sequência aí da reconstrução da cidade, né? E aí com a gestão de Neemias. E veremos na aula de hoje que o povo enfrentou muitas oposições, muitas pessoas quiseram ali dificultar, barrar essa construção, essa reconstrução, né, dessa cidade, desse muro. E isso, trazendo para os dias de hoje, né, tem também a ver com as afrontas que nós recebemos, que querem minar as nossas forças, que querem realmente paralisar tudo aquilo que nós estamos fazendo, colocando dúvidas se de repente o que nós estamos fazendo é da vontade de Deus, é algo que Deus colocou no nosso coração para fazermos, a ponto de querer tirar nossas forças. Nós sabemos que nada mais é do que astutas ciladas do inimigo, né? São artimanhas aí no reino espiritual para nos colocar momentos de fraqueza, momentos de dificuldades para pararmos. E não é isso o nosso objetivo, ok? Falamos então semana passada sobre a unidade, como vencermos a desunião, para que juntos possamos avançar. E a aula de hoje realmente é um complemento disso, para estarmos aí avançando. Amém? Então, 30 de agosto, vamos iniciar a nossa aula agora. O texto áureo de hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, 37. Quem puder ler conosco aí, vou repetir, livro de Romanos, capítulo 8, verso 37. Diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, juntos nós somos mais fortes. Nós somos vencedores porque Cristo já venceu na cruz por nós. E é isso que traz lá no livro de Romanos. E quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que
ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Então, já falamos na revista anterior a respeito das armaduras de Deus. E hoje nós traremos algo semelhante, né, complementando essa lição já aplicada, no contexto da reconstrução do muro. Então, nós tivemos aqui versículos da leitura semanal que tratou sobre armas contra a oposição. Lembrando, né, o tema é convencer as oposições à obra de Deus. E aí, na semana, tivemos algumas leituras específicas, né, falando sobre a fé, a oração, a união, a vigilância, né? Tudo isso como armas contra a oposição. E a obra de Deus triunfando. E a grandeza da obra de Deus. Foram versículos chaves aí mencionados durante a semana. E se você quiser, depois que eu passe cada um desses versículos, pode mandar o seu comentário aqui. Já estamos aqui online, vendo aqui as pessoas que estão conectando com a gente nesse momento. Só consigo ver as pessoas que já deram um bom dia aqui, nossa irmã Elaine, que está conosco, nossa irmã Elaine Leninha, né, que está sempre presente com a gente, nossa irmã Lia, nossa irmã Ana Maria de Tri, nossa irmã Vera também sempre conosco, nossa irmã Doraci, o Elinho, o Leandro, poxa, Leandro, que bom, falei contigo ontem, Deus abençoe. O Leandro, para vocês saberem, disse aí, André, foi muito legal, ele falou assim, cara, nossos domingos têm rendido, quando a gente acorda cedo, já meditando na palavra do Senhor, o dia realmente tem ganhado uma cara diferente. Então, tem sido muito gostoso de fazer esse trabalho e ter esse retorno das pessoas que têm dado esse feedback, né? Então, glória a Deus por isso. A nossa irmã Maria de Socorro, nossa irmã Glorinha, que está com a gente também, nossa irmã Ivonete, nossa irmã Iracema, também sempre presente, Deus abençoe. A Sol, bom dia, Sol, Deus abençoe você. Nossa irmã Conceição, sempre presente também conosco. A Tatiane, minha esposa, está aqui. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor. Então, iniciando aqui a leitura bíblica em classe, encontra-se lá no livro de Neemias, capítulo 4. Então, eu vou dar um tempinho para vocês aí localizarem. Livro de Neemias, capítulo 4. Neemias 4, e iniciarei do versículo 8, tá? Diz o seguinte: ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e os desviarem do seu intento. Então, lembrando da aula passada e da aula retrasada, estamos dando sequência no material, que o povo estava trabalhando na reconstrução do muro. Até dizemos na semana passada que Neemias, ele pensava bastante, e o povo está na melhor forma, trabalhando, né, até próximo da sua residência. Imagina, construindo algo ali próximo de onde morava, para ver que aquilo que ele fez foi pelas suas mãos, né? Então, todos estavam empenhados. E hoje nós veremos as oposições que estavam sendo criadas naquele período. Então, o versículo 8 já diz que ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim, faremos cessar a obra. Entendam que aqui o objetivo era realmente parar aquilo que Deus havia determinado para que eles dessem andamento nas atividades, né? E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas, com lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então, Neemias estava à frente, né, dizendo para o povo manter a posição deles, não abaixar a guarda, não abaixar a cabeça, mas olhar para aquele que realmente tinha a solução para
o problema que eles estavam passando. E no versículo 15 diz: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um com a sua obra. Que maravilha, hein? E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha armas. Eles estavam, como a gente sempre costuma dizer, né, orando e vigiando. Então, eles estavam trabalhando e mantendo as posições ali para a proteção. No versículo 18 da continuidade diz: e os edificadores, cada um trazia sua espada cingindo nos lobos, encaixada, né? E edificavam. E os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. E aí um complemento para essa lição de hoje, lá no capítulo 4, do livro de 1 João. 1 João, capítulo 4, versículo 4, tem um complemento para a nossa leitura bíblica em classe hoje, que diz: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus? É o Filho de Deus. Então, aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus, esse sim vence o mundo. E maior é o que está conosco do que aquele que no mundo está. Então, é maravilhoso essa leitura bíblica em classe. Traz aqui o comparativo da passagem em questão do Velho Testamento com a ligação com esse novo. Não é isso, André? É isso aí. Vou entrar aqui já no tópico 1, para dar início na parte das orientações, né? Então, primeiro a lição, ela vem falando da introdução, que assim, na lição 7, que foi 2 lições atrás, né? Observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra, né? Então, a gente vê no texto que o Rubens leu, né, a situação da resistência e da oposição dos samaritanos à obra de reconstrução dos muros, do templo, de Jerusalém, né? E com isso nós temos algumas lições para a gente trazer para os nossos dias, trazer para nós como igreja. E aí o primeiro ponto, primeiro tópico da lição, ele fala assim: qual a procedência destes ataques? Então, trazendo para um sentido de igreja, né, de corpo de Cristo, a gente sabe que tanto no coletivo como igreja, como na nossa vida em família, ou até como indivíduos, né, a origem dos ataques, das oposições à obra de Deus na nossa vida, eles são espirituais. A Bíblia fala em Efésios, né, 6:12, que nós não devemos lutar contra carne e contra o sangue. Isso significa que a nossa luta não é contra coisas materiais, mas são questões espirituais. Tudo se desencadeia, se desenrola no mundo espiritual. Aí já começa, a gente já começa a entender, a falar um pouquinho sobre o primeiro tópico. Só que eu gostaria de fazer, assim, vamos dizer, um preâmbulo, né, dessa lição, porque eu fui estudando a lição
E a gente vai clareando algumas ideias, né? Vendo alguns pontos que são bem relevantes, né? Então, o primeiro ponto é a gente lembrar, né? Começar a pensar sobre a reconstrução de Jerusalém. Então, é legal a gente pensar que assim, a reconstrução de Jerusalém, ela não era simplesmente um ato ali patriótico da restauração de uma nação. Na verdade, era um processo para o trabalhar de Deus na vida de Israel, na vida do povo de Israel. E também era a continuidade do plano de Deus, de plano de salvação de Deus para o mundo. Então, ele fazia parte ali de um pacote maior, vamos dizer assim, né? Não era Sim. simplesmente uma reconstrução de uma cidade, né, Rubens? Era um processo que estava tudo dentro do que havia já sido previsto pela palavra de Deus, profetizado através dos profetas, e estava inserido no plano divino, né, de salvação para o homem. Então, a reconstrução de Jerusalém não era somente um ato patriótico, um restabelecer de uma nação, mas era a continuidade do processo de Deus, do processo de salvação, da obra de Deus na vida dos homens, né, na vida da humanidade, porque a reconstrução dos templos ela dava continuidade a esse plano, porque logo depois, né, um tempo depois, daquela cidade reconstruída nasceria quem? O Messias, viria Jesus, o Cristo, né, para trazer um novo tempo, uma nova aliança, o tempo da graça. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso. E a gente vendo esse contexto da reconstrução em um plano maior, em um plano que se revela o quê? A obra de Deus, né? E hoje o primeiro ponto, né, o tema da lição é como vencer as oposições à obra de Deus. Mas aí a gente pensa, o que é a obra de Deus, né? Então eu pergunto para você aí que está na sua casa, no aconchego do seu lar, você já parou para pensar, você tem uma definição na sua mente o que é a obra de Deus? Dá um tempo para vocês pensarem. Enquanto o pessoal pensa, André, é legal você falar disso, né? E realmente, estudando na lição, a gente verifica que a obra, ela era de Deus, não era de mais ninguém, não era específica de uma pessoa. E quando as pessoas se levantavam, a gente sabia que não eram pessoas especificamente, né? Havia tudo ali um culminado do reino espiritual para atacar mesmo o projeto que Deus havia colocado para que aquela cidade fosse reconstruída. Então, enquanto o pessoal aí pensa para poder responder, né? Já vai digitando aí, estamos aguardando o retorno de vocês. Quero falar também de outras pessoas que estão conectadas com a gente, né? O Leandro fala que eu não falo da Adriele, depois eu vou tomar uns croques. A Adriele está com a gente também. Bom dia, Adri. Deus abençoe você pela sua presença. Nosso irmão Nelson está aqui com a gente também. É um prazer tê-los conosco. E a lição de hoje ela é muito interessante, assim como todas as outras que nós já viemos tratando, né? E nós vamos descobrir como vencer as oposições. Então, estamos colocando os problemas que o povo enfrentou, né? E como exemplo, como eles venceram, como que eles conseguiram avançar para a retomada da reconstrução do muro, colocando ali as armas certas, no momento certo para a aplicação. Certo, André? Então, vamos lá. Então, a pergunta que foi, né? O que é a obra de Deus? Então, se a gente pegar e ler lá em João 6, no versículo 29, Jesus ele disse assim, ó, a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Então, o que ele nos mostra com essa palavra? Ele nos mostra que a obra de Deus nada mais é do que uma ação coletiva através do corpo, né, a igreja, para pregoar as boas novas, trazendo a salvação. E o que é a salvação? A salvação é um processo
de redenção e aperfeiçoamento de todo aquele que crê. Então, a salvação ela não é só um momento, né? Ela é um processo na vida do cristão. É um processo que começa com um novo nascimento, aí vem a remissão, a redenção dos pecados, né? Jesus, então, ele nos tira das trevas e traz para a sua luz. E aí o que acontece? Aí vem um processo de aperfeiçoamento para que nós fiquemos cada vez mais parecidos com o nosso mestre, para que nós desfrutemos daquilo que ele tem para a nossa vida, seja no contexto agora, no contexto geral, né? Tudo aquilo que ele tem mediante a sua palavra, uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida de consagração. Então, a obra de Deus ela é isso, é trazer as boas novas, é ser igreja, ser o corpo, levar as boas novas de salvação e dar continuidade nesse processo, né? Como igreja, amparando, suportando e trazendo esse aperfeiçoamento. Por isso que é legal que a gente pensar, por isso que existem dons na igreja, por isso que existem dons ministeriais, por isso que existem dons espirituais, né? Por exemplo, aquele que deseja o episcopado, ele exerce, Deus vai abençoá-lo com o dom da palavra, e ele vai ser alguém que vai cuidar das ovelhas, que vai trazer orientação. Aquele que tem um dom espiritual, por exemplo, dom de cura, ele vai ali estar fazendo aqueles milagres em nome de Jesus, trazendo um testemunho de fé, né? Esses testemunhos de cura, de profecia, esses testemunhos eles vêm para edificar a nossa fé, né? Então, você percebe que é isso que é a obra de Deus, esse contexto geral em que a igreja se coloca para anunciar e para formar o caráter das pessoas, mantendo assim elas seguras debaixo desse processo de salvação. Certo, Rubens? Tem algum comentário? Tem sim. Na verdade, até a parte 1 da lição diz a respeito do que está por trás desses ataques, né? Já disse que são questões colocadas pelo nosso inimigo para poder parar a obra que não é de pessoa alguma, assim, obra de Deus. E aí, aquilo que a Bíblia deixa bastante claro, em qualquer orientação que a Bíblia dá diante da luta, resistir no dia mau, que você faça tudo aquilo que foi instruído para fazer conforme a Bíblia e se manter firme. Então, indiferente, fazendo isso hoje para a sua vida aí, indiferente do problema que você está passando, você sabe que no final Deus tem ali algo, um objetivo, né, que você está traçando. Então, imagina que é um caminho que você está trilhando. Para chegar nesse objetivo aqui, muitas barreiras você vai encontrar, muitas montanhas, muitos vales. Então, esse altos e baixos aqui que você está passando, você tem que saber que você não está sozinho, que Deus está com você. Então, você deve resistir à afronta de alguém que está falando que você, poxa, vai para a igreja de novo, vai fazer o quê lá? Então, saiba que o objetivo, Deus está aguardando você cumprir. E aqui você vai se tornar um vencedor. Mas saiba que Deus está com você nesses altos e baixos. Se mantenha firme e lutando realmente para alcançar esse objetivo. E a lição fala até no item 3 da parte 1, que até o versículo que eu li, né? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você sabe que Ele está contigo, e a arma que você mais deve utilizar nesse período é a fé, acreditando mesmo que Deus está com você. Então, as colocações do André são com base nisso, e nós somos, assim, resguardados por aquele que que é o dono da causa, que Deus é o maior. Então, trazendo isso para a nossa vida, no dia de hoje, as aplicações práticas, eu entendo que nós temos que entender que a sua vida é o projeto de Deus. Então, você se focando que Deus tem algo no final para você receber, para aquela conquista mesmo, que é a salvação da sua família, é a libertação do seu filho, do seu esposo, enfim, aquilo que você tem tanto buscado é que você deve perseverar, mas se manter firme, trabalhando, e na outra mão, você tendo ali a espada, enfim, tendo a ferramenta necessária para essa conquista.
E quero dar um bom dia também para o nosso pastor, que não está falando muito, mas está escrevendo aqui com a gente. Uma bênção tê-lo aqui, pastor. Nossa irmã Rosa também, lá da cidade de Taquaritinga, está com a gente também conectada. Nossa irmã Raquel. Deus abençoe todos vocês. É um prazer tê-los aqui conosco nessa manhã. Amém, André? E continuando aqui no tópico 1, né, a gente observa, né, que, com base, complementando, dando continuidade no que o Rubens está mencionando sobre esses ataques, né, na verdade, sobre todo esse contexto de obra de Deus, né, a gente pensa, quando Deus ele constitui uma igreja, um ministério, é interessante a gente parar para pensar, né? Porque antigamente, lá nos primórdios da fé, vamos dizer assim, logo após a ascensão de Jesus, né? Foi criado ali a igreja. E, no entanto, a igreja era uma só, né? Eram realizadas nas casas, as reuniões, e mas assim, ela era chamada a igreja primitiva, né? Hoje o contexto ele é diferente, né? O evangelho ele abrange muitos países, muitas nações. Isso criou margem, né, no decorrer da história para ministérios, né, com denominações distintas, mas a gente entende que mesmo diante de denominações distintas, o povo é o mesmo, né? E o conceito ele permanece o mesmo, independente do que a gente tem visto é, aí no mundo afora, né? Mas vamos nos focar no contexto genuíno da palavra, né? Então, quando Deus ele constitui um ministério, por exemplo, quando constituiu através do nosso pastor um ministério, quando foi dado nas mãos dele uma igreja, um ministério, uma denominação, né? Esse ministério, na verdade, ele é uma congregação. Uma congregação, o que é? Uma congregação é um ajuntamento de pessoas que vai fazer com que se pratique a obra de Deus. É um lugar onde o corpo se reúne, né, para colocar em prática a sua obra. Então, a igreja é um ajuntamento de pessoas que representam o corpo maior, né? A igreja que é estabelecida em todo o mundo. A igreja é esse corpo que pratica o quê? Qual é a sua missão? Cumprir a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? Anunciar as boas novas de salvação e trazer a salvação para o mundo através desse processo, né, de redenção, de aperfeiçoamento, de cuidado. Então, essa é a obra de Deus, esse é o papel da igreja, essa congregação, esse ajuntamento, esse corpo, ele tem essa missão. E isso se mostra através de atividade, né? Então, por exemplo, hoje aqui pela manhã, nós estamos fazendo a obra de Deus aqui. Estamos levando a palavra para aperfeiçoar o seu caráter, para que nós estejamos mais parecidos com Cristo, mais fortalecidos nesse processo de salvação. À noite, nós teremos um culto. Quando nós estávamos com atividades presenciais, nós realizávamos consolidação, né? Ao trabalho social, tudo isso é a obra de Deus, é a magnífica obra de Deus que é realizada através da igreja. Isso que é interessante, não é realizado através do pastor somente, do presbítero, do evangelista, da missionária, não. São todos, essa construção do templo, vocês percebem que todos colocaram, todo o povo colocou a mão no arado. É um símbolo do trabalho da igreja na obra de Deus. Amém? E se tem algum comentário, Bê, senão eu falo no finalzinho. Não, André, pode seguir, pode complementar, por favor. Então, é interessante assim, esse corpo, a igreja, ele foi constituído espiritualmente através do sangue de Cristo.
Então, a sua luta como igreja é contra principados e potestades. E é uma luta contínua, né? E aí vem a orientação da palavra, que nós, como igreja, devemos suportar uns aos outros, nós devemos usar a comunhão, a unidade, para que a gente possa resistir usando as armas espirituais e, principalmente, a nossa fé na palavra, no poder, no sangue, no nome de Jesus, em todas as armas de defesa e de ataque que a palavra nos concede, que Deus nos concede através da sua palavra. Então, resumindo esse tópico, eu vejo dessa forma a obra de Deus como esse processo, né, como essa ação da igreja na terra, trazendo a salvação e cultivando esse processo para que todos possam ter uma vida salva, reta, consagrada diante de Deus. Eu vejo que os ataques, as ações são espirituais e nós precisamos estar tendo uma vida espiritual ativa, usando a nossa fé, usando as armas espirituais para vencer. E eu quero complementar isso dizendo aquele famoso versículo que já foi muitas vezes citado, principalmente pelo pastor, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, isso significa que nós, como igreja, fazendo a obra de Deus como corpo, cumprindo a obra de Deus, vai haver resistência. Mas a nossa luta, a nossa consciência tem que estar sempre focada em buscar mais de Deus para que nós possamos resistir contra as oposições, contra as ciladas do adversário. Amém? Amém. Dando continuidade, André, realmente a gente tem que ver isso como uma obra de Deus, aquilo que, como você falou, né? O dono da obra é Deus. Quem chamou o pastor Ivo para poder fazer a obra foi Deus. Ele não foi lá de vontade própria fazer, mas ele teve uma incumbência de alguém muito superior. Mas com isso a gente vê que dia após dia vão se levantando afrontas, assim como se levantou na época de Neemias em relação à redução do muro. E nisso nós temos que estar firmes. Você colocou aí a questão da fé, que nós temos que estar realmente utilizando a fé de uma maneira como se fosse uma arma para nós alcançarmos ali nosso próximo passo. E aqui no tema 2, a lição fala mesmo sobre que o inimigo procura atingir a nossa fé. Ele ataca com a arma do desprezo, né? Mostrando que você não tem valor algum, derrubando. Então, eu digo isso vem trazendo para a nossa realidade hoje, a nossa igreja, o nosso time, né? O inimigo vem trazendo ali um esfriamento, alguém que está um pouco mais fraco, que não quer mais estar à frente de tanto receber ali afrontas, mas nós sabemos que tudo isso refere-se a obras espirituais que são contrárias à obra de Deus, né? O desprezo, vindo com o escárnio, o inimigo chamando atenção com um monte de coisas corriqueiras da vida, né? Tirando o foco do seu trabalho, alguns boatos, mentira, enfim, espalhando coisas que realmente são armas ciladas, né? Para que toda a obra seja comprometida. Mas quando nós nos mantemos firmes, como o povo se manteve, trabalhando e se protegendo ao mesmo tempo, assim como a palavra do Senhor fala, nós devemos vigiar e orar ao mesmo tempo, tudo isso nós conseguimos avançar. Então, o segredo mesmo da vitória é perseverar na vontade daquele que chamou para você fazer a obra dele. Amém? Amém. E nesse tópico 2, né, eu fiz tracei aqui algumas ideias, né, falando, né, o tópico 2, acho que você mencionou, né, o inimigo Sim. procura atingir a nossa fé, né? Exatamente. Por quê? Porque a fé é a ferramenta que nos mantém conectados com Deus, né? Se você não crê, você não age, você não tem ação, você fica inerte, né? E
pensando nesses pontos que a lição coloca, aí eu elenquei aqui, né, algumas coisas, algumas ações do adversário, porque é legal a gente falar que a gente tem as armas espirituais, que nós somos mais que vencedores, mas colocando assim pratos limpos, né, deixando claro como que acontece a oposição ou os ataques do inimigo no corpo, atacando o corpo de Cristo para bloquear, para travar a obra de Deus, né? E aí eu coloquei alguns itens aqui. O primeiro ponto que ele tenta sempre minar a unidade, porque a gente tem aprendido já ao longo do tempo que a unidade ela é o sistema que Deus trabalha. Deus ele não age enquanto não houver unidade. Então o inimigo ele vai sempre tentar minar a unidade. E muitas das vezes o que ele faz? Ele quer atacar internamente, porque numa guerra, né, quando um exército está batalhando contra outro, se eles estão em fronteiras distintas, eles vão ter aquele embate e vão medir forças um com o outro. Então, cada um vai na sua força e vai prevalecer aquele que tiver mais bem armado, estrategicamente no lugar melhor. Mas muitos assim líderes de guerra, eles usavam qual estratégia? Infiltrar alguém dentro do campo do inimigo, né? Você já ouviu isso aí, Rubens? Já. Tem até aquele exemplo do filme do Cavalo de Troia, né? Isso, esse aí ilustra bem, né? Então, começar infiltrando ali, né? A gente já ouviu falar muito em agente secreto, em espiões, né? Esse pessoal que entrava no terreno do inimigo e de dentro eliminava as forças. Aí, eu pensando, né? Eu pensei, poxa, muitas oposições que acontecem à obra de Deus, infelizmente, elas vêm de nós mesmos, né? Muitas vezes nós somos os opositores. Aí surgiu uma pergunta, que é a polêmica. Aqui está se criando uma polêmica, né? Porque eu falei que muitas vezes nós somos os opositores. Mas será que é possível um cristão ser usado pelo inimigo, Rubens? Rapaz, se o próprio Pedro, discípulo de Jesus, esteve ali o tempo inteiro aprendendo com ele durante 3 anos, logo quando Jesus estava narrando ali essas últimas palavras antes de ir para a crucificação, Pedro foi eloquente, usado pelo Espírito Santo, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, e na sequência, quando ele disse que seria levado pelos soldados, que ele havia de ser morto, Pedro, ele meio que vacilou ali e falou, não, Senhor, isso não vai acontecer. E o próprio Jesus o repreendeu, dizendo que naquele momento ele estava se deixando ser usado pelo inimigo. Então, Pedro, um cara que estava ali constante, aprendendo diretamente na fonte, que é o mestre, teve essa vacilada e nós não seríamos diferentes. Sim, eu acredito que sim, né? Então, a palavra de Deus, ela diz em Efésios 27, não deis lugar ao diabo. Então, na verdade, assim, seja quem for, né? Se der lugar, ele vai ser usado pelo inimigo, né? E muitas vezes a gente, pelo nosso orgulho, às vezes até por questões não resolvidas internamente, muitas vezes dentro da obra de Deus a gente acaba cedendo esse lugar para a ação do inimigo e trazendo uma uma separação, minando essa unidade, né? Porque a palavra fala, não deis lugar ao inimigo, né? E a gente vê que diante desse contexto, como você mesmo citou, Rubens, próprio Pedro, né, ali
sabe, aprendendo direto com a fonte da vida. Em um dado momento, ele, por conta do orgulho, por conta sabe, da questão dele querer usar a força do próprio braço, ali ele se colocou numa oposição, né? Porque na vontade dele, ele não queria nem que Jesus fosse para a cruz, né? Mas aí a obra não ia se cumprir, ele não tinha entendido ainda. E num outro momento, você percebe Jesus indo lavar os pés, e ele falou, não lava os meus pés, não. E aí Jesus, ele fala, não, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele já logo fala, então lava o corpo inteiro. Então, isso que é interessante, né, irmãos? A gente precisa fazer o quê para ser servos, né? Para estar, assim, livre de ser, muitas vezes, usado, abrir brechas para a ação do inimigo, né? A gente precisa estar sempre aprendendo, renovando a nossa mente pelo poder da palavra, que vem para destruir o que? As fortalezas. E as fortalezas, elas estão aonde? Estão na nossa mente. Então, a gente precisa ser adestrado, a gente precisa aprender a palavra para que a gente possa sempre ser um canal de bênção. E para que uma divisão, para que uma separação, para aquelas situações de desconforto na questão de relacionamentos dentro da igreja, para que nós não sejamos o canal para isso, né? Porque o inimigo, ele vai sempre tentar, ou ele vai tentar fazer com que você seja o protagonista de um evento de desunião, ou ele vai tentar fazer com que você seja atingido pela ação dele na vida de outra pessoa. Por isso que nós devemos sempre aplicar a palavra de Deus, o amor, sabe, a consideração e o suportar. Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem que suportar algumas situações para que no momento certo Deus, ele haja e traga o respaldo. Uma outra forma também que o inimigo trabalha ele busca sempre manter a inércia. Sabe aquela fadiga, né, de que você não tem disposição para ir para a igreja, você não tem disposição para participar de nada, não tem. Ele vai, uma ação do inimigo. Às vezes e distrações, né? Coisas para tirar o seu foco no momento do culto, ou no momento da escola, ou no encontro de casais, seja lá a atividade que for que vá trazer uma edificação para sua vida, o inimigo, ele sempre vai tentar deixar você inerte, colocando outras coisas para tirar você do foco, né? E isso é muito comum. Você percebe que muitas vezes as pessoas não congregam, não estão participando da comunhão porque estão se sentindo fadigadas e não têm o desejo, o ânimo de chegar até a igreja, né? E que nem hoje, que nem nos dias de hoje, né? Que nós estamos fazendo culto online. O pessoal está chegando atrasado, Rubens, como que pode? A gente já comentou diversas vezes, chega a ser engraçado, mas como é que o pessoal não precisa sair de casa, está todo mundo ali no sol contigo, e a live que se inicia às 18 horas, o pessoal consegue iniciar depois que o louvor acaba. Você fala, poxa vida, o que aconteceu? Qual que foi o motivo assim, justificado em relação ao atraso? Mas quem faz tem esse tipo de atitudes acaba não percebendo que o maior prejudicado é ele mesmo. Porque se ele perdeu a parte que... Assim, o culto tem uma liturgia, né? Tem um início, uma palavra, depois vem a parte de louvores, momento de entrega de oferta, para se chegar à palavra. Então, é um contexto que vem sendo traçado até chegar realmente na preparação. E a pessoa perde isso, então realmente faz com que as forças sejam minadas, como o André acabou de trazer esse esclarecimento, né, André? E dentro disso, Rubens, a palavra nos mostra que, assim, basta uma palavra de Deus para mudar o quadro da vida de alguém, né? E muitas vezes a pessoa não está agindo assim, está agindo de uma forma meio relaxada e ela acaba perdendo. De repente, Deus, ele tinha preparado um momento específico
para trazer um milagre na vida de alguém, era aquela palavra que está ali no louvor, que está ali no momento de oração, no começo do culto, às vezes até aquela introdução que a pastora faz, né? Geralmente, a maioria das vezes é a pastora, mas vamos dizer, pode ser qualquer outro irmão que tem essa oportunidade, mas aquela palavra introdutória, aquela oração de introdução que começa às 6 em ponto, né? Ela poderia ser um marco divisor na vida de alguém, mas por conta de que o inimigo ele vai trabalhar para manter essa pessoa inerte, né? Manter essa pessoa numa fadiga espiritual, aí a pessoa não chega lá no momento e acaba perdendo a oportunidade, perdendo a bênção. E é isso, eu vejo que o inimigo ele age dentro da igreja para barrar a obra de Deus dessa forma. Primeiro, ele vai trabalhar sempre na desunião. Seja em qualquer atividade que ele vai trabalhar para trazer desunião. Seja em qualquer atividade, um almoço, um projeto teatral, uma reunião de jovens, qualquer coisa. Ele vai sempre trazer uma situação que pode gerar um embate entre pessoas. Ele vai fazer isso e nós temos que sempre estar cientes e atentos para não permitir que isso, realmente se efetive na nossa vida. Depois ele vai manter a inércia, ele vai querer tirar aquela motivação que você tem para participar, para ser um canal de bênção, né? E terceiro, ele vai vir com situações de mentiras, de fofocas, aquela questão de predileção. Ele vai vir com diversas situações. E a gente vê que até na questão do trabalho, da liderança da obra, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o inimigo ele trabalha dentro do nosso orgulho, fazendo com que a gente, que é líder, às vezes crie um monopólio, né? Só eu posso trabalhar aqui, ninguém mete o bico na minha área. Então, um exemplo, não estou dizendo que está acontecendo isso no nosso ministério, mas eu quero pegar um exemplo. Por exemplo, o Ministério de Casais, ninguém mete o bico porque a liderança de lá, ela trabalha individualmente. O Ministério de Jovens, ninguém, só cuidado pelo aquele pessoal, ninguém pode falar nada. O Ministério de Louvor, né, teatral, crianças. Então, você percebe, os ministérios, as atividades da igreja, elas nunca podem ser coisas individuais, porque nós somos um corpo. Então, a igreja ela tem que trabalhar junto, e aqueles que estão na liderança, eles têm que tomar cuidado para que o orgulho não sobressaia e o inimigo use isso como uma ferramenta para trazer desunião, né? Não sei se você entende, Rubens, o que eu estou querendo dizer. Sim, fica claro que, na verdade, a frase padrão, a obra não é de nenhuma pessoa, a obra ela é de Deus. Então, quando a pessoa acaba tomando posse daquilo como se fosse algo particular, realmente mina forças, porque uma contribuição que viria de alguém para poder somar para a atividade ser desenvolvida, ela acaba não acontecendo. Então, realmente, você está colocando aqui, no item 2, né, todos os problemas que o povo enfrentou, que nós, porventura, podemos enfrentar nas nossas atividades, mas entraremos daqui a pouco no tópico 3, que vai mostrar como que isso pode ser resolvido, que é bastante interessante, né? E eu já adianto, assim, o tópico 3, como vencer. Uma das coisas mais, assim, legais que eu estava observando, e uma questão, assim, que é bem prática no ministério, né, da obra de Deus, assim, é um ditado, né? Na verdade, é um ditado, que é assim, ó, quem não trabalha, você sabe complementar? Dá trabalho? Isso. Quem não trabalha, dá trabalho. Então, assim, como vencer a oposição à obra de Deus? Trabalhando na obra. Porque se você estiver trabalhando, você vai ser igual Neemias. Você não vai ter tempo para ouvir blá, blá, blá. Você vai estar ali focado. Eu tenho... Até um versículo bastante forte de Neemias, que ele usou: estou em uma grande obra,
e não posso parar. Não tem nem tempo de parar, de tão ocupado que eu estou, né? E, esse realmente é o foco que nós traremos agora para o tópico 3, está entrando nele, né, André? No tópico 3, que seria quais as soluções para os problemas apresentados. Realmente você se focar, né? O pastor Ivo está com a gente, aproveitando, até que o nosso irmão Keiler está com a gente também, o nosso pastor Milton Cavalcante também está por aqui, é uma bênção, nossa irmã Cris, que eu não havia mencionado, mas está conosco também, é um grande prazer tê-los conosco essa manhã. Até o Leandro respondeu seu questionamento, André, quando você perguntou se um cristão ele pode ser usado pelo inimigo, ele falou, com certeza, pois, como vimos em aulas passadas, se não estamos vigiando, o inimigo só está esperando uma brecha para poder atacar. Realmente é o ponto que nós colocamos aqui. Obrigado, Leandro, pelo retorno. Então, até entrando no tópico 3, o objetivo mesmo é nós estarmos vigilantes, estarmos ali com os olhos atentos, né? Esperando realmente que o inimigo venha com um dardo inflamado, venha realmente com uma ferramenta para atacar. Só que estarmos apenas atentos não resolve o problema. Porque se nós estivermos sendo atacado com uma lança, se você tiver uma outra lança, você consegue se defender? Não. Você precisa agora de um escudo. Você precisa usar a ferramenta específica para ter uma proteção específica. Para você ter um contra-ataque, aí sim. Mas para isso você também deve estar se protegendo. E a oração é realmente uma arma de defesa, né? Ataque e defesa, para que você possa utilizar no momento necessário, mas estando sempre atento. Então, o tópico 3, ele fala, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Aí eles disseram o seguinte, os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Então, se você tiver a certeza de que o trabalho que você está fazendo, como o André disse, com exemplicidade, que o trabalho que nós estamos fazendo não é nosso, não é do pastor Ivo, mas foi colocado, foi construído por Deus, cara, ninguém vai te parar. Você está numa grande obra e não pode parar, porque a obra não é sua. Até o exemplo que a revista trouxe hoje foi sobre Moisés. Quando Moisés foi chamado por Deus, ele fugiu, ele não queria ir. Mas quando ele parou, ele falou, cara, Deus vai estar comigo. Então o pastor usa essa frase, né? Eu com Deus sou maioria. Pode vir quem quiser. Com Deus, cara, ninguém me segura, porque Deus está à frente. Então, essa certeza que a gente tem que ter. E aí, o item 2, o tópico 3, fala que os judeus venceram pela oração. A oração é uma chave muito poderosa. É uma arma realmente de defesa e também de ataque, porque é nela que nós vencemos as questões espirituais, é nela que nós obtemos, né, êxito naquilo que nós vamos fazer, mesmo que físico, porque é ela que abre portas. É através da oração que nós conseguimos conquistar o reino espiritual. Então, isso é maravilhoso, sabe, André? Então, é isso aí, é legal e, assim, é interessante que, como cristão, a palavra de Deus, ela diz assim, porque o reino de Deus, ele é conquistado à força. Quando a gente pensa nessa questão de força, eu já logo vinculo a obra, né? Por quê? Porque quando você pensa em obra, você pensa o quê? A primeira palavra que vem na minha cabeça é trabalho. Obra é trabalho, né? E assim, a obra de Deus na nossa vida, ela requer uma constância, um trabalho constante, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma. E qual que é o nosso trabalho como cristãos dentro da obra? Nosso trabalho é a oração, a consagração, a intercessão, a meditação na palavra de Deus, né? É servir o corpo. Então, eu, como indivíduo, né, eu preciso cuidar da minha vida espiritual, receber de Deus para poder compartilhar. Eu faço um paralelo, assim, nessa questão da obra de Deus, né, para a gente vencer as oposições, as dificuldades. Eu faço um paralelo, assim, que, por exemplo, é igual a educação, né? Todo mundo sabe que a educação, ela vem
do berço, ela vem de casa. Então, e geralmente assim, a gente vê na prática, na nossa vida, que quem recebe educação em casa, ele vai ser bem-sucedido na sua vida fora de casa. Ele vai saber se portar perante as pessoas, ele vai ser uma pessoa sempre justa, sempre digna, sempre pessoa de respeito, né? Então, quem recebe educação em casa, ele vai externar isso na sociedade de uma forma produtiva. Concorda ou não? Vocês concordam? E a questão espiritual é a mesma coisa. A gente começa em casa. A gente começa recebendo de Deus. E eu coloquei até um processo aqui para a gente entender isso. Para você dar, você precisa antes receber. Então, é receber para dar. Se você recebe amor de Deus, aí você compartilha aquilo que você recebeu. Sempre você vai compartilhar daquilo que você recebe. É impossível você compartilhar o que você não tem. Se você não recebe amor, é difícil você compartilhar o amor, porque você não recebeu, né? Então, receber para dar. Mas antes, a gente precisa o quê? Buscar para receber. E antes, a gente precisa de motivação para buscar. E qual que é a nossa motivação? A minha fé. É pela fé que eu sou motivado a buscar. É pela fé que eu acredito, então eu temo a Deus, sabe? Eu me coloco como servo, então isso me motiva a buscar. E quando eu busco, eu recebo. E quando eu recebo, eu compartilho. Então, o adestramento para a obra de Deus, ele começa na sua casa, na sua vida de oração, na sua consagração. Na sua casa, você começa a vencer as batalhas, porque quando você for inserido no contexto do corpo, quando estiver na obra de Deus, você vai somar ao invés de diminuir, né? Então, eu vejo isso claramente, principalmente como aquele exemplo de Neemias, né? Quando eles receberam a oposição, o que aconteceu com o pessoal que estava construindo? Eles começaram a fazer duas coisas. Nas costas já estava a espada. E numa mão a espada e na outra a pá, a enxada. Né? Eles não se limitaram a fazer uma coisa só. Porque no meio das afrontas, então vamos ficar todo mundo com as armas na mão. Tá, mas e a obra? Quem que vai fazer a obra? Então, não, uma mão tá ali a espada ali guardada. E na outra mão, cara, a ferramenta. Vamos trabalhar. Se precisar, pega a espada, mas enquanto não, vou trabalhando. Então, realmente, se mantiveram ali na obra, né? E também se protegendo. Como eu mencionei ali, que você está vigiando, mas também orando. E até o fechamento aqui da lição, ele fala que nós precisamos orar sem cessar, assim como Jesus nos deixou o ensino, né? Aí pergunta assim, então, o que é perseverança na oração? Aí ele fala, é impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. É persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. É orar até que venha a resposta. Devemos orar até que nós consigamos, nós alcancemos o resultado. Assim como eu já mencionei, acho que na lição de número 1 dessa revista, acerca de Daniel. Ele perseverou ali em oração até que ele recebeu o retorno. Se ele tivesse parado, o anjo estava ali guerreando. Ele perderia o resultado da oração porque ele desistiu. Então, perseverar é uma prova de que o espírito de oração opera em nós. Então, é realmente persistir, como o André falou. Você aprende e depois você começa a praticar. É dando que se recebe, mas se você não recebe, como é que você vai dar, né? É um trocadilho aí que a gente precisa entender essa mecânica, né? Para saber, poxa, eu preciso receber amor, então eu vou buscar isso para poder compartilhar amor. Quanto mais você compartilha, mais você recebe. Quanto mais você recebe, mais você compartilha. E aí se torna isso um ciclo
para que nós consigamos realmente fazer essa mecânica, né? Estar sempre ativo. Então, nós estamos vendo aí, inclusive eu falei semana passada, até quando a Alice e o Igor estiveram conosco, acerca da solidariedade, né? Quando nós vemos que esse movimento ele surte resultados, você começa a fazer, e aí o outro que vê você fazendo faz também, e o outro que vê começa a fazer, e aí você começa a ver que nisso entra num ciclo, uma roda, né? Começa a girar essa roda gigante e as coisas começam a acontecer. Então, para a glória de Deus, a obra ela tem várias frentes, né? Como a André mencionou aqui, umas mensagem de casais, mensagem de louvor, enfim. Mas a obra é um contexto só. Se todos nós nos juntarmos a nos proteger, nos abrigar e também a trabalhar, a coisa realmente flui. Ela começa a desenvolver, ela começa a andar, e quem ganha com isso somos todos nós, porque a obra não é individual, a obra ela é de Deus. Então, nós temos visto que nossa comunidade, graças a Deus, tem avançado, nós temos conquistado mesmo no reino espiritual, porque juntos nós somos mais fortes. Então, nós falamos aí da questão da igreja em movimento, né, André? É um trabalho que todos vêm fazendo parte, todos vêm trabalhando com afinco, né? Então, é maravilhoso ter essa participação de vocês aqui, ó. A nossa irmã Glorinha comentou que a Patrícia e o Rodrigo estão conosco, Deus abençoe vocês, é um prazer tê-los conosco também, na manhã de hoje, e todos fazem isso acontecer. E o nosso objetivo realmente é de poder compartilhar a palavra, de poder fazer com que a nossa vida seja mais fácil, porque com o aprendizado se torna mais leve, né, André? A obra de Deus, ela é a ação, né, do plano de Deus para a humanidade, né? É uma coisa muito sublime, né? A obra de Deus. A gente parar para pensar na obra de Deus, né? A gente pensa, já se pensou, né, muito tempo atrás aí, como a obra de Deus sempre um enfado, né? Algo desgastante, mas não é isso, irmãos. A obra de Deus, ela é a ação de Deus, sabe, através da igreja, trazendo, instituindo o reino de Deus na terra, né? Essa é a obra de Deus, né? E nós temos, assim, nós temos que ser facilitadores da inserção do reino de Deus nessa terra, porque nós somos a igreja, né? Só que eu friso essa questão final, que nós só vamos dar aquilo que nós recebemos. Então, a gente tem que buscar na nossa casa, né? Buscar na nossa vida individual, receber de Deus o seu amor, consagrando a nossa vida, aplicando a nossa fé, sabe, na palavra de Deus, na vida espiritual, porque isso vai trazer um fruto, sabe, individual, e quando isso juntar, você vai ser uma brasa, sabe, sendo inserida num fogo, né? Então você só vai fazer o negócio incendiar mais. E eu falo para vocês, irmãos, a obra de Deus, ela existe muita oposição do reino das trevas para que ela aconteça. Mas se a sua vida estiver no altar, e o seu altar ele estiver realmente regido, sabe, com as pedras nos lugares, e você voltar a sua vida para Deus, ele vai ajustar toda a sua rotina, o seu tempo, a sua vida, e você vai conseguir realmente ser um facilitador dessa ação através do corpo. Então, que nós possamos consagrar a nossa vida, nós possamos ser como Samuel, como Samuel disse quando o Senhor o chamou, né? Para todos nós, e o chamado é para a sua obra, para cumprir a obra de Deus, para cumprir a missão que Deus estabeleceu para o homem, que nada mais é do que algo em prol dele mesmo, em prol de nós mesmos. Nós somos os abençoados em fazer a obra de Deus. Nós não estamos abençoando Deus, mas nós estamos abençoando a nossa própria vida e sendo, sabe, alimentados, sendo principalmente salvos, né? Então eu digo para vocês, irmãos, se você tem sentido dificuldade em orar,
se você não tem tido desejo de, sabe, de participar dos cultos, de participar daquilo que a igreja promove, né? Você precisa realmente buscar de Deus que o seu altar ele seja reparado para que a sua vida ela seja cheia da presença de Deus e você possa ser uma brasa acesa e possa ir incendiar aí o mundo através do chamado da missão que Deus cumpre através da igreja. E eu glorifico a Deus porque, Rubens, nesse tempo de pandemia, a nossa igreja tem trabalhado bastante nessa missão e tem, através da vida do pastor, através da nossa vida, né, de todos nós que estamos aí empenhados, Deus ele tem alcançado muitas vidas e temos visto o novo de Deus sobre o nosso ministério. E eu tenho certeza que quando nós voltarmos presencialmente, as atividades nos lares, na igreja, tudo aquilo que Deus tem determinado para nós fazermos, nós vamos estar muito mais fortalecidos depois desse tempo de despertamento que Deus trouxe aí. Amém? Amém, com certeza. Inclusive, na noite de hoje, eu falarei um pouco a respeito do que Deus tem feito, né? Eu comentei na aula passada, domingo pela manhã, a respeito de uma atividade social que a igreja vem fazendo, iniciada pelo nosso pastor, né? Com grande carinho para essas vidas. E aí a igreja pegou gosto. Então, no dia de ontem, nós fizemos uma atividade muito legal e mais tarde eu falarei para vocês aí no culto da noite, então vocês não podem perder. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Keiler também, que está com a gente aqui hoje. Keiler, saudade de você, cara. Que bom ter a sua participação aqui conosco, mais uma vez, como todos os domingos. É um grande prazer. Então, gente, é isso daí. A gente tem muito a fazer. Graças a Deus, nós não estamos parados, né? E eu quero deixar mesmo isso para que vocês vejam que a obra de Deus depende de você. Depende de cada um dos nomes que eu falei. Nossa irmã Ivonete, nossa irmã Glória, nossa irmã Sol, o Keiler, nosso pastor Milton, o Leandro, a Cris, nossa irmã Conceição, a Raquel, a Rosa, nosso irmão Nelson, Doraci, enfim, Tati, nossa irmã Lia, nossa irmã Iracema, nossa irmã Vera, poxa, o Elinho, cada nome que eu falei, nossa irmã Leninha, que está aqui com a gente, depende de cada um de vocês, e de vocês também outros, que estarão assistindo posteriormente esse vídeo, que vai ser publicado lá no YouTube, e você possa realmente dedicar a sua vida integralmente e acreditar que Deus está com você, que Deus está cuidando de cada uma das coisas, porque a obra é dele, tá? Deixa um abraço a você, um ótimo domingo, que Deus possa confirmar o desejo do coração dele na sua vida a cada vez mais. E domingo que vem estaremos aqui às 9 horas da manhã, mas ainda hoje, às 18 horas, teremos um culto abençoado para a sua vida, tá? Grande abraço, Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe, irmãos. Ótimo domingo aí, e que à noite você possa estar conosco ali, sendo também impactado pela palavra de Deus, sabe, adorando juntamente conosco e recebendo o novo de Deus para a sua vida nesse domingo. Que esse domingo seja de bênção para a sua vida. Até domingo que vem. E eu quero aqui só orar, né, e agradecer a Deus por este momento que a gente passou. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos nós quando nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos hoje, individualmente, como igreja. Tenho certeza que Deus ele vai continuar falando com você. E eu falo para vocês, irmãos, todo o material que a gente está, todas esses ensinos da escola, os cultos, é legal que está salvo, né? Então você pode consultar sempre que você quiser, dar uma revisãozinha, e isso é muito importante. Vira e mexe, eu dou uma olhada nos cultos, dou uma olhada nas matérias das escolas. Eu acho isso bem legal, essa oportunidade de rever, né? Então, você também tem essa oportunidade. Amém? Feche os teus olhos aí, levante as suas mãos ao céu, glorifique o nome do Senhor e agradeça a Ele junto conosco em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça por este momento na tua presença. Despede-nos em paz debaixo, Senhor, da tua proteção, da tua graça. Que o Senhor abençoe esse domingo, Senhor, e fortaleça-nos, Senhor, na tua palavra, na verdade, Pai. Nós te agradecemos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, e até a próxima. Domingo que vem estamos aí. Deus abençoe.